estamos nos aproximando rapidamente do momento em que Jesus voltará para levar a sua igreja. E se você, meu amado, e eu não estivermos preparados, nós ficaremos aqui. E então teremos que passar pela grande tribulação, porque ninguém mais subirá depois do arrebatamento da igreja. Por isso é muito importante que você olhe para esses sinais, ligue-se, e se prepare a sua vida através da santificação. A santificação é a chave, é a limpeza diária que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, moldando-nos na imagem do seu Filho Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Sabe, irmãos, nós precisamos da santidade, da santificação, porque a Bíblia deixa muito claro que sem ela ninguém verá o Senhor. Por isso, eu gostaria de abordar, ainda que rapidamente, 3 sinais que eu considero muito evidentes e muito presentes no mundo hoje e que nos fala acerca da proximidade do arrebatamento dos santos. O primeiro desses sinais nós vamos encontrar em Mateus 24. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 36. Jesus falando sobre o que deveria acontecer no tempo do fim, no último sermão que ele pregou para os discípulos, e foi em particular o sermão profético, ele diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, ou o seu ensino. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Jesus está se referindo aqui ao arrebatamento, ao dia do arrebatamento, que ninguém sabe o dia que vai se dar esse grande acontecimento. As pessoas vão desaparecer nos 2 hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul, simultaneamente. Alguns estarão numa cama dormindo, um será levado, diz a Bíblia, Jesus fala que um será levado no arrebatamento, um será arrebatado e o outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. E assim ele vai descrevendo que essas coisas acontecerão simultaneamente nos 2 hemisférios e em fuso horário igual. Ou seja, no mesmo instante acontecerá o arrebatamento em toda a terra. Mas o grande sinal que ele dá aqui é que nós devemos olhar para a figueira. A figueira, irmãos, é o símbolo de Israel. Esta semana Israel está comemorando 60 anos de organização, de fundação do moderno Estado de Israel. Fundado no dia 14 de maio de 1948. Eles comemoram no dia 8 por causa de diferenças de calendário. Diferenças de adoção de calendário. Mas, para nós, seria o 14 de maio, essa semana. Não só em Israel está sendo comemorados 60 anos de fundação do moderno Estado, mas também no mundo inteiro os judeus estão comemorando. E nós temos que lembrar que a figueira representa Israel. E Jesus disse que quando ela brotasse, não quando ela fosse plantada, é como se ela estivesse adormecida e de repente ela brotasse e começasse a lançar folha. Faz 60 anos que ela está lançando folhas, cada vez crescendo mais. Todas as guerras que os judeus fizeram com os árabes, eles ganharam e expandiram os seus territórios, o território inicial dado pela ONU. Mas Israel é a figueira. E nós precisamos olhar rapidamente ainda para a história desse povo. Os americanos, os escritores americanos, os teólogos americanos que falam e escrevem sobre escatologia, eles erram muito,
porque eles colocam os acontecimentos finais muito centrados nos Estados Unidos. E não é nos Estados Unidos, é em Israel. Israel é o relógio de Deus, ele marca o tempo profético de Deus. Então nós sempre temos que olhar para esse pequenino país e esse povo tão sofrido na face da terra, para nós compreendermos a palavra profética. Israel, ele foi destruído no ano 70. Tito, general romano, destruiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou, arrasou aquela cidade, mandou que se jogasse sal sobre Jerusalém, proibiu os judeus que restaram, só restaram cerca de 100 mil, morreram mais ou menos 1.100.000 judeus no cerco sobre Jerusalém. A história conta isto, e daqueles 100 mil foram espalhados pelo mundo. E Israel viveu, o povo judeu viveu sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Isso é um milagre. É um milagre que não tem um paralelo para ser comparado. Não existe outro povo semelhante a este. 1878 anos, espalhados pelo mundo, vagando por aí, sendo perseguido, massacrado. A história conta os vários massacres, e o judeu é odiado no mundo inteiro. Ainda hoje eles são odiados, e muito odiados. E toda a mídia, ela é contra os judeus. Ela sempre está contra Israel. 1878 anos. Mas no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou, Israel renasceu. E a partir dali é que nós temos que contar, no meu entendimento, a geração que seria a última geração. Jesus fala aqui nesse texto que não passaria, diz o versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Coisas ao que ele está se referindo? Os sinais da segunda vinda. E o mais proeminente desses sinais é a recriação do moderno Estado de Israel. Israel é um milagre, irmãos. Até mesmo na guerra da independência, Israel foi um milagre. Ele venceu essa guerra contra todas as impossibilidades. Mas Deus estava nesse negócio. Israel hoje é a maior potência militar, econômica, política, aquele pequenino país, menor do que o Estado